todas, boa noite a todos. Quero saudar todos os companheiros e companheiras que estão aqui representando as mais diversas organizações. Também saudar aqui senão não consigo. Então, saudar também o companheiro Lucas e a companheira Elisete, que estão aqui em nome deles, saudar a Coordenação Nacional do Plebiscito, né, que está tomando essas iniciativas tão importantes, essa organização para a gente. Saudar a companheira Paula, o companheiro Lucas e também o meu companheiro Laércio, de luta lá na cidade de São Paulo também, que a gente é um grande parceiro lá na capital, né? Saudar também meus companheiros aqui da CUT São Paulo. Estou vendo o Douglas ali, estou vendo o Calas aqui, em nome deles, toda a diretoria da CUT São Paulo. E também o professor Riesco aqui, coordenação aqui da CUT, aqui da Baixada, importante, participação em nome deles, todos os coordenadores que estão aqui das diversas regiões, né, que estão representados aqui hoje. Eu acho que a gente vai ficando para frente e a gente tem que tomar cuidado para não ser repetitivo. Mas também tem coisas que eu acho que a gente precisa ressaltar mesmo das falas que a companheira, que os companheiros trouxeram aqui para a gente. Porque eu acho que a gente está com uma grande oportunidade, né, passando aqui na nossa frente. Diante mais uma vez, né, a gente sabe historicamente, quando tem crise no capital, né, como é que o fascismo, como é que os movimentos fascistas, nazistas, eles retomam, né, justamente para fazer esse resgate dessa crise, para resgatar o capital, e a gente sabe como é que é isso. É esse movimento que a gente está enfrentando, né, no mundo. E aqui no Brasil não é diferente, a gente está vendo a força com que é isso. Então eu acho que para a gente aparece como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade porque, como já foi dito aqui, a gente conseguiu, né, trazer uma narrativa, não só uma narrativa, mas um tema, né, que as pessoas entenderam, que a maior parte da população sente força nas duas questões, na questão de taxação dos ricos, que é mais do que a preocupação, porque a quantidade de pessoas que são afetadas, né, pela questão da isenção do imposto de renda, né, ou a redução, o pessoal com menos 5 mil, ou de 5 a 7 mil, não é tão grande quanto a quantidade de pessoas que falam assim, não, tem que taxar os ricos, né? Não dá para ser, a gente sabe que nós somos um dos países fiscalmente mais injustos, né, que a gente cobra muito mais imposto da população que menos pode pagar. Inclusive, quanto menos se paga, se menos se tem de renda aqui, menos se ganha aqui, mesmo que você não pague imposto de renda, você é taxado sobre consumo, enquanto que um bilionário ou um milionário, ele não passa de 6% de taxação da renda dele. Então, a gente tem essa bola quicando aí no nosso campo, e a gente, acho que é importante como projeto, colocá-lo lá, e a gente vai ter essa grande desafio, né, que é justamente de trazer esse debate para a população, né? E agora, assim, que já tem, né, essa predisposição, mas aí a gente tem uma tarefa pela frente. E a outra questão que é fundamental, que é histórica para a gente, dentro da CUT, bandeira desde a sua fundação, que é a redução da jornada de trabalho, que agora aparece sobre o mote da questão 6x1, que é gritante, né, que sangra, né, que causa o sofrimento do trabalhador, que não consegue, não tem um dia da semana que ele já vai estar, ele não vai se divertir nesse dia, ele não vai curtir esse dia, ele vai estar completamente absorvido, né, doente, adoecido pelo tempo, pela carga que ele trabalhou nesse período todo. E a gente sabe que isso afeta muito a juventude, afeta muito os empregos, ou nem empregos, as ocupações mais precarizadas que a gente tem na sociedade, e o quanto isso, né, rodou as redes, quanto isso está na boca da população, né? E como a Paula disse aqui, assim, a extrema-direita começou a ser questionada pela sua própria base. Isso. O Nicolas, ele teve que ficar se explicando para a base por que ele não estava apoiando. O Cleitinho, ele já é oportunista, ele já pega todas as ondas e ele surfa, né? Surfista de Minas, né? E o Nicolas já teve que fazer esse papel, né, de olhar para trás. Então a gente tem um potencial gigantesco na mão. Além desse potencial, a gente tem
a nossa força, e a gente tem uma oportunidade grande também, que é como a Paula disse aqui, da gente resgatar o diálogo não só com as nossas bases, mas para além dela. A gente fura a bolha. A gente tem a capacidade agora de furar a bolha, num momento fundamental que é o ano 2025. O ano antes de 2026. Né? Então a gente tem a oportunidade, nesse momento, né, de resgatar a capilaridade que essas organizações que têm, seja no movimento estudantil, seja nos partidos políticos, seja nas centrais sindicais, na capacidade que a gente tem, né? E eu estava falando da bandeira história, resgatar com o debate com a população, que é porque quando a CUT coloca para o debate, puxa para o debate, porque a gente não pode só falar, a gente tem que falar. A bandeira nós temos que acabar com a escala 6x1. Mas os patrões não podem utilizar isso de uma forma que você faz 5x2 e distribui a carga horária que é maçante. A gente precisa fazer o resgate da nossa bandeira, que é de redução. Não dá, o Brasil continua a Constituição aceitando 44 horas semanais. A gente sabe e as pessoas trabalham além disso. Né? E 44 horas semanais, quando a gente sabe que na Europa a gente já avançou para 36, para 40, 36, já há algum tempo, até menos que isso. Então, nós temos que fazer esse debate aqui e trazer essa bandeira da escala 6x1 e fazer esse debate, a gente consegue trazer para a população, para enfrentar justamente isso, porque a gente consegue, para além da nossa... E nós temos uma capilaridade gigantesca e aí nós temos o MST, no meio rural, o MTST no meio urbano, né? A gente vai conseguir chegar nas periferias, a gente vai discutir com classe média, né? A gente vai conseguir discutir de bairro a bairro, de escola a escola, de chão de fábrica a chão de fábrica, de dentro da sala de aula, né? Dentro dos hospitais que a gente representa, eu sou do setor público, né? A gente vai ter uma capacidade de dialogar, então a gente está com essa grande oportunidade. E a gente está vendo aqui presencialmente que é o resultado já do engajamento, que a gente automaticamente aderiu. As organizações, elas aderiram automaticamente. E a gente, como tem feito a Organização Nacional do Plebiscito, né, ela tem trabalhado para ampliar isso, para discutir com as torcidas de futebol, para discutir com as entidades religiosas, progressistas, né, que defendem a sociedade, para a gente ir para além, né, do diálogo das nossas bolhas. Então a gente também tem essa capacidade, né, e utilizando as redes sociais, utilizando os instrumentos eletrônicos que a gente tem, já demonstramos isso. Para mim, então, isso aqui já é um resultado disso. Só que a gente vai ter muito trabalho pela frente, porque a gente vai ter que se organizar para dentro, né? Então, as organizações têm que olhar para dentro, ver como é que ela pode capitalizar, e a gente se organizar entre nós, né? Para a gente também ir para o mesmo caminho, para a gente conseguir estar alinhado. E nós estamos conseguindo demonstrar que isso é possível até agora, né? Só que porque a tarefa ela é árdua. Não ela é só árdua, porque isso a gente faz no dia a dia, a gente sabe fazer isso. Não é nenhuma novidade para a gente. A questão organizativa ela é importante, porque a gente precisa estar sem um alinhamento, se a gente não souber, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Mas é porque o que torna ela árdua é o que a gente está enfrentando. A gente sabe o que é esse Congresso Nacional. Acho que a Paula fez uma excelente análise de conjuntura aqui, né, do que existe lá no Congresso Nacional para ser enfrentado. Mas eu tenho certeza que a gente consegue reverter a posição desse pessoal em duas coisas que a gente vai ter que fundamentar. Porque os 5 mil de isenção passa. Isso aí eles já disseram que passa. A questão é como é que a gente põe os ricos lá para ser taxado, né? Como é que a gente diz o que a gente quer que seja colocado lá, né? O que a gente quer que ponha. E o 6x1, a gente sabe também, né, que eles podem aceitar, de repente passar, mas eles vão deixar engavetado o projeto se a gente não fizer essa pressão, se a gente não conseguir ter uma adesão da população, e a gente tem como ter isso. Mas a gente está do outro lado, a gente sabe as forças que estão enfrentando. Mas, como eu disse lá no início da minha fala, né, a oportunidade que a gente tem, ela também é uma oportunidade que ela resgata há quanto tempo, como já foi dito aqui, a gente está com esse processo, né, de desencantamento, que a extrema-direita faz isso,
né? Uma das táticas da extrema-direita é fazer o desencantamento, né? Fazer perder a esperança, é não ter mais contato com nada, para se apegar unicamente ao discurso de ódio, ao discurso do tudo está perdido, então vamos radicalizar. E a extrema-direita ser alternativa. Então também nós temos essa ferramenta para fazer esse enfrentamento, justo para dividir, separar. A gente, por isso que acaba sendo repetitivo mesmo, eu tenho pensado justamente isso, para separar. A gente tem as condições de separar de que lado você está nessa guerra. Esse é o nosso grande trunfo, né? Porque eles vão ter que continuar defendendo os patrões, eles vão ter que defender o povo que tem dinheiro, eles vão ter que continuar defendendo. Então a gente, depois de muito tempo, pela primeira vez a gente joga essa bola, essa batata quente não está no nosso colo, não é a gente que está tendo que se explicar, eles que vão ter que se explicar. O Centrão, inclusive, né, que a gente sabe como é que flutua, mas principalmente que é a extrema-direita. Então eu acho que a gente tem, eu estou muito mesmo otimista com o que a gente tem. Eu acho que apareceu, surgiu, ela brotou, e eu acho que ela veio da movimentação popular, do incômodo, ela vem como oportunidade, e eu acho que a gente está corretíssimo. Eu acho que a gente tem, a gente já fez isso antes, e a gente volta a fazer. E quanto tempo que a gente estava, né? Assim, eu acho que, lógico, teve o enfrentamento Lula livre, mas assim, no golpe que a gente conseguiu se unificar, mas a gente sabe em que situação que a gente estava naquele momento, né? No momento de 2016, os anos seguiram, o governo Temer, depois a gente se juntou também, né, para tentar enfrentar o Bolsonaro, mas de uma correlação de forças bem difícil, né? Hoje a gente está numa situação que não é fácil, mas como eu disse, depende da gente. Então, acho que aqui está tudo dado, as condições estão colocadas para a gente transformar essa oportunidade para ir além da resistência. Porque depois de muito tempo a gente não está dizendo contra alguma coisa, a gente está dizendo a favor de alguma coisa. É uma pauta positiva. Isso muda completamente. A gente está apresentando alguma coisa para substituir o que está aí, né? E não para dizer assim, acabar o que está aí, né? Então a gente tem isso há muito tempo. Quando a gente brigou com o golpe, não vai ter golpe, teve golpe, né? Não vai ser preso, foi preso, né? A gente sempre teve um enfrentamento, e agora a gente está dizendo, perfeito, e a gente está dizendo já numa pauta positiva. Não vou precisar nem usar os 5 minutos, eu acho que é isso que eu precisava fazer. E outra coisa, a gente volta a falar com os estudantes, volta a falar com os trabalhadores e com as trabalhadoras, né? A gente sabe que é difícil, né? Seja no setor público ou no setor privado, né? A gente sabe dentro do movimento sindical como está difícil, como as cabeças. Eu sou da cidade de São Paulo, a gente sabe a maior parte dos servidores votaram no Ricardo Nunes, né? A gente sabe disso, como é difícil. A gente fez, todo mundo se engajou lá na campanha lá do Boulos, mas a gente sabe, né, o que foi. O que é dentro da cidade de São Paulo, uma cidade que tem essas flutuações, né? Uma hora ela está mais, né, ela balança mais para a esquerda, uma hora mais para a direita, mas é difícil. Por mais que fale, a gente sabe o que é o Tarcísio no estado de São Paulo. Então, e a gente, eu acho que a gente tem aí, acho que a gente está com a faca e o queijo na mão, e a gente sabe cortar esse queijo e aproveitar ele muito bem. Então, eu acho que a gente vai ter aqui, a partir desse processo aqui, a gente consegue fazer uma grande multiplicação. Se a gente estiver bem organizadinho, a gente está demonstrando aqui que estamos. Se a gente bem organizadinho assim, a gente vai fazer uma grande movimento nesse país com esse plebiscito, que é uma mudança de consciência, né, em grande parte da população, né? A gente vai conseguir transformar a realidade, que eu acho que para além dos plebiscitos que foram anteriores, porque esse está tão dentro da realidade da população, ele é tão mais concreto e palpável, né, do que os outros que tinha grande dificuldade de explicar, né, sobre Alca, né, sobre a questão da privatização. A gente que vive a privatização na carne dentro do setor público, né, a gente sabe como é difícil explicar para a população, né, porque
o que privatizar, eles falam, se tem um serviço que está ruim, privatizar uma saída, né? Porque se pagar, se vier o setor privado resolve, a gente sabe como esse debate nos últimos anos, a gente tem perdido esse debate, né, nos últimos anos, então eu acho que a gente tem coisas mais concretas aqui para trabalhar, seja na questão do imposto de renda, ou principalmente na taxação dos ricos, né? Seja na questão da jornada, que as pessoas sabem o que significa não ter tempo para a família, não ter tempo para os filhos, especialmente as mulheres, né? Sabem o que é isso, o que é não ter condições, né, de ter vida além do trabalho. Então, aliás, a gente não pode falar do que a gente está acontecendo sem esse movimento que aconteceu, que foi o VAT. Né? A gente não tem como isso aconteceu, o que demonstra como isso é pulsante na sociedade. E estamos aqui para aproveitar esse momento. Então, obrigado a todas e todos, que a gente tenha uma boa jornada aqui nesses dias. Valeu, Sardinho. Agora a palavra para o companheiro Edson França.